Olá, eu sou Alessanderson. Olá, eu também sou Alessanderson. O que você está fazendo aqui? Eu vim apresentar o vídeo? Mas sou eu que vou apresentar esse vídeo. Mas eu também quero apresentar. Tá, então vamos decidir no pedra, papel, tesoura, lagarto, Spock? Vamos. Então vamos lá. Pedra, papel, tesoura, lagarto, Spock. Ah, o Spock ganha da tesoura, então eu ganhei. Como eu ia dizendo, nesse vídeo eu vou apresentar, né? Como fazer estatística descritiva no R. Vamos lá para o RStudio. Cara, você não pode ficar aparecendo no vídeo assim, atrapalha, pô. A gente fica gravando várias vezes, depois tem que ir lá no editor, cortar, modificar, cortar algumas partes que a gente fala alguma coisa errada. E aí quando eu estou concentrado, você aparece assim do nada, tira minha concentração, aí vai atrapalhar o vídeo, pô. Aqui no RStudio eu irei mostrar os comandos que eu utilizo para realizar a estatística descritiva nos meus artigos. Eu carreguei um banco de dados com as variáveis do modelo de valor relevance, que é o preço da ação, o lucro líquido por ação e o PL por ação, e eu atribuí esse banco de dados ao objeto relevância. Se a gente dar names e colocar relevância aqui, nós conseguimos ver que existe a coluna ID, a coluna setor, o P de preço da ação, lucro líquido por ação e o PL por ação. Então, o primeiro comando aqui que eu separei é o comando para ver o valor mínimo de uma variável, que é o comando min. A gente abre parênteses e coloca o nome do banco de dados que a gente quer verificar o valor mínimo de uma determinada variável, que nesse caso é relevância, coloca o cifrão e depois escolhe a variável que a gente quer, que nesse caso aqui eu escolhi o preço da ação. Dando Ctrl Enter, a gente vê que o valor mínimo do preço da ação das empresas que estão aqui nesse banco de dados relevância é 1,5. Caso eu quisesse verificar o valor mínimo de outra variável ali dentro do meu banco de dados, eu poderia copiar esse comando e aqui no cifrão eu digitar outra variável, por exemplo, PL por ação. Dando Ctrl Enter, eu vejo que o valor mínimo do PL por ação é menos 2.853. O valor máximo, nós utilizamos a função max, que no mesmo caso ali da função mínimo, nós colocamos o nome do banco de dados que foi atribuído, cifrão e o nome da variável. Dando Ctrl Enter, a gente vê que o valor máximo do preço da ação das empresas que eu coletei ali é R$54. Existe o comando range, que ele verifica no mesmo tempo o valor mínimo e o valor máximo de uma determinada variável. Se a gente colocar range, relevância, cifrão e p, nós conseguimos observar em um único comando que o valor mínimo aqui na esquerda do preço da ação das empresas ali da minha amostra foi 1,5 e o valor máximo 54. Para calcular a média, nós utilizamos o comando min. Colocando o min, o banco de dados e a variável, e dando Ctrl Enter, eu consigo observar que a média do preço da ação do meu banco de dados é igual a 15. Para verificar a mediana de uma determinada variável do meu banco de dados, eu utilizo o comando median. Dando Ctrl Enter aqui, eu consigo observar que a mediana do meu banco de dados é igual a 11. Outra coisa importante assim que eu vejo nos meus artigos é os quartis, decis, percentis, para até ver como está a distribuição das minhas variáveis e tentar verificar se existem outliers, alguma coisa nesse sentido. Então, para separar as variáveis por quartis, eu utilizo o comando quantil e o nome da variável que eu quero verificar os quantis. Dando Ctrl Enter aqui, eu consigo observar aqui embaixo nos outputs que a gente tem o valor do primeiro quartil, do segundo quartil, se a gente for ver aqui em cima, é igual à mediana, do terceiro quartil e o quarto quartil, que é o valor máximo. Às vezes nós possuímos a curiosidade de verificar como está a distribuição de uma determinada variável através do decil dela. Então nós utilizamos o comando quantil, colocamos o nome do banco de dados, cifrão e a variável que nós queremos verificar, colocamos aqui essa função probs igual sec, onde nós queremos verificar valores entre 0 e 1,
onde cada um desses valores eles aumentam 10%. Colocando aqui, dando Ctrl Enter, a gente verifica todos os 10 DCs da variável preço da ação. E também, às vezes, a gente possui a curiosidade de ver como que se comportam os percentis de uma determinada variável. Nós utilizamos novamente a função quantil, colocamos ali a variável e o seu banco de dados que ela está presente. Utilizamos também essa função prob, sec, de 0 a 1. E aqui, ao invés de 0.1, nós utilizamos 0.01, que nós queremos focar nos percentis. Dando Ctrl Enter aqui, vai mostrar todos os percentis da variável preço da ação. E aqui ficou meio poluído, né, gente? Então, às vezes, a gente não quer verificar todos os percentis, e sim um específico. Utilizando aqui o comando quantil, onde está a variável preço da ação, que está dentro do banco de dados relevância, colocando uma vírgula e o valor do percentil direto aqui, ele já vai dar aqui no output o percentil 95. Isso a gente pode fazer para qualquer valor. Copiando aqui, quero ver o valor do primeiro quartil. Eu coloco aqui 0.25. E aí ele vai me dar como output o valor do primeiro quartil. Outra coisa que é interessante também observar nas variáveis, assim, quando a gente está fazendo o nosso artigo na estatística descritiva, é o desvio padrão, que nós utilizamos a função SD. Na função SD, a gente abre parênteses aqui, coloca o nome do banco de dados, cifrão e o nome da variável. Dando Ctrl Enter, a gente vê que o desvio padrão da variável preço da ação é igual a 13.17. E aí, vocês estão vendo aqui eu utilizando os comandos e pode bater a seguinte dúvida: será que eu vou ter que utilizar um comando para encontrar o valor mínimo, um comando para encontrar o valor máximo, várias vezes, e ainda assim, como eu mostrei aqui nesse exemplo inicial, é só para uma variável, e aqui no banco de dados relevância existem 3 variáveis. Então, como identificar a estatística descritiva para todas as variáveis do meu banco de dados? Então, para fazer isso, existe o comando summary. Através do comando summary e colocar o nome do banco de dados, ele já vai trazer uma estatística descritiva básica assim, do seu banco de dados. Então, colocando summary, o nome do banco de dados que foi atribuído aqui, dando Ctrl Enter, ele já vai mostrar todas as variáveis que estão ali dentro desse banco de dados, que tem o preço da ação, o lucro líquido por ação e o PL por ação. Tem uma variável que é setor e tem esse ID que é a identificação das empresas. Se a gente observar aqui, ele não identificou uma estatística descritiva aqui na variável setor, porque a variável setor, se nós abrirmos aqui utilizando o comando reg, relevância, ela possui valores A e B. E o que está acontecendo? O R está considerando essa variável como um texto. Então, a gente precisa transformar essa variável para um fator. Eu coloquei aqui embaixo o comando de transformar a variável de setor em um fator, que é o comando as.factor, que a Sara explicou no vídeo anterior. Dando Ctrl Enter aqui, e agora colocando o comando summary novamente, a gente vai ver que ele vai mostrar a quantidade de empresas que são do setor A e a quantidade de empresas que são do setor B. Aqui no comando summary ele vai dar essa estatística descritiva para todas as 3 variáveis. Ele já vai dar o valor mínimo, o primeiro quartil, a mediana, a média, o terceiro quartil e o valor máximo. Ele não dá o desvio padrão aqui. Para dar o desvio padrão de todas as variáveis, a gente vai utilizar o comando lapply, colocar o nome do banco de dados que a gente atribuiu ali anteriormente, abrir um colchetes aqui que eu quero selecionar as 3 variáveis, então abro colchetes, coloco um C de combinar, abro parênteses e coloco aqui o nome de cada uma das variáveis entre aspas, como é um texto, e separadas por vírgula. Então eu já coloquei aqui o preço, o PL e o lucro líquido, aí fecho parênteses e fecho colchetes, vírgula, SD, que eu quero verificar
o desvio padrão dessas 3 variáveis aqui. Dando Ctrl Enter, ele vai dar o desvio padrão da variável preço, da variável PL por ação e da variável lucro por ação. Aqui eu já transformei anteriormente. E por que eu escolhi aqui transformar isso como fator? Porque a gente consegue aqui no R fazer uma estatística descritiva por grupo. Então, digamos que eu queria ver a diferença na estatística descritiva de cada um dos setores. Eu utilizo esse comando by, abro parênteses, coloco relevância, que é o nome do banco de dados que eu coloquei no R, coloco o nome do grupo que eu quero separar, que é a relevância, abre cifrão setor, que eu vou separar pelo setor, que é a variável setor, vírgula summary, que é o comando para trazer a estatística descritiva no R. Dando Ctrl Enter aqui, o que nós vamos observar? Ele fez um summary, primeiramente, somente para as empresas do setor A, e depois ele fez um summary somente para as empresas do setor B. Então, às vezes, no artigo de vocês podem querer separar tipo 2 grupos e verificar a estatística descritiva deles de forma separada. E também as variáveis qualitativas, categóricas, como essa variável setor, não dá para fazer uma estatística descritiva delas. E o que eu faço quando eu tenho uma variável dummy nos meus artigos? Eu utilizo esse comando table e o nome do banco de dados e a variável dummy, no caso aqui que é o setor, para verificar a quantidade de cada um. Então, nos meus artigos, pelo menos, quando existe uma variável dummy, eu coloco a quantidade que tem de uma variável, da variável A aqui nesse exemplo e a quantidade da variável B. Para verificar a probabilidade de cada uma dessas variáveis, eu utilizo o comando prop.table, coloco o comando table aqui, a função, e coloco o banco de dados e a variável do banco de dados que é o setor. Dessa forma, ele vai dar o percentual da minha amostra que pertence ao setor A e o percentual da minha amostra que pertence ao setor B. Então, quando nos meus artigos, quando eu vou colocar aquela tabela de estatística descritiva, eu faço 2 painéis, onde o primeiro painel eu mostro essa parte aqui do comando summary, com valor mínimo, máximo, primeiro quartil, média, mediana e terceiro quartil, essas coisas de desvio padrão. E quando eu possuo variáveis dummies, algumas variáveis categóricas, que não dá para fazer isso de separar entre valores mínimos, máximo, média e mediana, eu coloco essa parte do table aqui e coloco somente a quantidade de cada uma das variáveis categóricas e os seus respectivos percentuais. Então, pessoal, nesse vídeo eu mostrei como eu realizo a estatística descritiva no R. Continue acompanhando a nossa playlist do R da Pesquisa Contábil. Não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Até a próxima!